Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio para vocês falando de esporte, saúde, qualidade de vida feminina. E hoje eu trouxe a Pamela Gifone para ser nossa convidada. A Pamela tem 36 anos, é educadora física, atleta, empresária e mãe. Com 15 anos de experiência em treinamento personalizado, ela é pós-graduada em treinamento funcional, desportivo e de força, especialista em corrida, fortalecimento e modalidades como CrossFit e Hyrox. Inclusive sendo a única mulher da América Latina especializada e filiada ao Hyrox. Ela também é a única mulher da região a conquistar uma vaga na elite do CrossFit. À frente da academia Big Tree, Pamela coordena programas de saúde e performance enquanto concilia sua rotina de mãe, treinadora e atleta. Hoje, ela compartilha com a gente a sua trajetória e sua visão sobre disciplina, corpo em movimento e o verdadeiro sentido da potência feminina. Pamela, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada. Faltou alguma coisa aqui a seu respeito? Não, falou tudo, é isso mesmo. Isso tudo e mais um pouco, né, Pamela? Quem segue a Pamela no Instagram acompanha a rotina dela de campeonatos, né, Pamela, de atleta, de treinadora também de outras pessoas. E eu quero saber, então, como que começou essa história, essa trajetória dentro do esporte e dentro da educação física, Pamela? Sim, então, eu sempre pratiquei esporte a minha vida toda, natação, corrida, handball, joguei minha adolescência toda. E depois que eu me formei, né, em educação física, eu fui para a área da academia. E depois que eu engravidei, eu fiquei com muita dificuldade de retomar as atividades. Sempre fui muito assídua. E aí eu conheci o CrossFit, fiquei sabendo, influenciada por uma aluna de personal. Ela falou, é sua cara, você tem que fazer uma aula. E aí eu fui experimentar. Na primeira aula eu já viciei. E aí o que eu estava sabotando, né, depois de ter tido a minha filha, eu consegui resgatar esse amor ao esporte. E aí comecei a fazer aula mesmo e me apaixonei. Quando eu vi, eu já estava participando de campeonatos menores e fui crescendo, fui me desafiando em outros campeonatos até tomar o gosto, assim, e ver que eu tinha potencial para alcançar um nível mais alto nas competições. Que legal, e você sempre foi muito dedicada, né, Pamela? Sim. A corrida também, eu lembro que você ficava nas tops aqui de Juiz de Fora, né? Por ter facilidade de correr, né, isso me ajudou muito no CrossFit, porque essa parte do cardiovascular, eu sempre fui treinadora de corrida e sempre gostei de praticar. Então me ajudou muito, eu consegui me destacar no CrossFit, principalmente por ter essa facilidade na parte do Endurance. Ah, tá. E o que te levou a se especializar, tanto no CrossFit quanto no Hyrox? Então, sendo atleta, né, eu sempre fui muito curiosa. Por que aconteciam as coisas, por que o treino era montado daquela maneira. E os meus alunos também, de personal da academia, tinham curiosidade, queriam fazer coisas que eu fazia. Então eu falei, eu tenho que me especializar. Então eu procurei fazer os cursos, né, direcionados, e fiz o curso direcionado para o CrossFit, fiz vários cursos de levantamento de peso, de ginástica, que são modalidades que estão dentro do CrossFit. E mais recentemente me especializei no Hyrox, que na verdade é uma modalidade nova, né? Tá chegando no Brasil agora, acabou de chegar. E como tem muito da parte cardiovascular, agregou no treinamento que eu já fazia. Que legal. O Hyrox, ele é da onde, assim? Como que ele surgiu? Então, o Hyrox é uma modalidade, é como se fosse uma prova de triatlo, não é sempre a mesma coisa. Você corre, pedala e nada. No Hyrox também, a gente sempre faz as mesmas coisas. Faz uma corrida e entre uma corrida e outra, a gente faz um exercício funcional. Então, seria nesse seguinte esquema. Corre 1 quilômetro, faz um exercício funcional. Corre 1 quilômetro, faz outro. 8 quilômetros de corrida, 8 exercícios funcionais. É sempre a mesma coisa. O que muda de uma categoria para outra são os pesos, mas é sempre a mesma distância e os mesmos exercícios. Então vai mudar o peso. E você pode fazer sozinho ou em dupla. E a gente treina para essa prova. Entendi. E aí ele tem as categorias também, assim como o CrossFit? Sim.
Na verdade, no CrossFit não tem muitas categorias, né? É simplesmente um iniciante, um intermediário e um elite, assim, um mais evoluído, né? E dentro do treinamento do CrossFit, a gente não... Dentro de um box, é sempre o mesmo treino. O que vai diferenciar são as cargas ali e o nível que a pessoa está. Já no Hierarchy, na competição, a gente consegue ter muito mais categorias, que vai ser por nível, né, que seria o aberto, que é o Open, ou o mais avançado, que seria o Pro. E dentro da categoria, a gente tem as faixas etárias, então você sempre vai competir com pessoas da sua idade. Então tem faixas de novinho até mais velho, então fica um pouco mais... como que se diz, mais justo, né? Mais justa a competição. E Pamela, você é a única mulher da América Latina filiada ao Hierarchy. O que isso representa hoje para você? Quando eu fiquei, né, sabendo, né, que o Hierarchy estava chegando no Brasil, muito curiosa, já falei, eu preciso de fazer esse curso. Eu fiz o curso mais básico, não pensava em me afiliar. Fiz o curso de iniciação. Quando eu vi que era só corrida e os treinos, assim, bem gostosos de fazer, que existe uma metodologia por trás disso tudo, não é simplesmente ficar fazendo a prova, eu falei, eu preciso de entender um pouco mais sobre isso. Aí busquei o curso mais avançado, né, e a afiliação, e sem saber que não tinha outras pessoas. Quando eu terminei o curso, recebi meu certificado e fui me cadastrar no site, aí eu percebi que eu era a única mulher da América Latina que tinha a afiliação, então assim, fiquei muito feliz. E isso acho que dá credibilidade, né? A gente trazer para a nossa região uma coisa que mal chegou no Brasil e a gente já está fazendo antes de todo mundo. Essa inovação é muito boa. E também serve de inspiração para outras mulheres, né, que querem fazer, né, ver você fazendo e tal. E olha só, o que diferencia o Hierarchy de outras provas de resistência e força? Como eu falei, o Hierarchy, ele é sempre no mesmo formato. Então, você corre e faz um exercício de força ou um exercício de resistência. Então, é sempre a mesma coisa, você sempre vai praticar, igual uma partida de futebol. Ela é sempre igual, são 2 tempos, um intervalo. No Hierarchy também é fechado, é sempre aquilo ali. O que vai mudar em relação, exemplo, a só uma corrida, são as vias energéticas. Então, você vai trabalhar na corrida uma via energética, no treino de força, outra via energética. Então, você tem que treinar de forma específica, não é só correr, nem é só levantar peso. Sim. Você tem que trabalhar de acordo com o que a modalidade pede. Muito legal, ele é bem completo então, né? Ele é bem completo, trabalha o corpo inteiro, não tem exercício uniarticular, são todos exercícios multiarticulares que a gente trabalha em marcha, que seria sempre lado direito, lado esquerdo, desce, sobe, puxa, empurra, nada é uniarticular. E tem alguma restrição? Existe algum perfil de pessoa que não pode fazer o Hierarchy? Não, pelo contrário. O Hierarchy é totalmente inclusivo, pois os exercícios são muito fáceis de realizar. São exercícios que, se um sedentário quiser fazer, ele consegue. A única coisa que a gente vai ter que ter o cuidado como treinador é o volume de treinamento e a carga. Então, como qualquer outro esporte, né? A gente pode colocar a pessoa para fazer uma corrida de 8 quilômetros e todos os exercícios. A gente vai aos poucos colocando os exercícios, mas nem precisa adaptar. Ele consegue fazer o exercício na íntegra, porém com peso menor e com volume menor. É muito bom. E Pamela, hoje você se divide como mãe, atleta, treinadora e administradora do seu box, que é do Hierarchy também? Sim, é uma academia. E como que você estrutura os treinos das suas alunas que buscam performance, mas também buscam saúde? Sim. Bom, uma coisa que eu levo comigo, que eu acho muito importante, inclusive tem a ver até com a minha academia, né, com a logomarca da minha academia, é o seguinte, que a gente precisa de saber aonde a gente está e onde a gente quer chegar. E se você não souber isso, não tem nem como eu te ajudar, entendeu? Então, eu vou traçar o caminho de acordo com os objetivos e com pequenas metas, né?
E aí, com metas diárias, a gente vai alcançando sempre 1% todo dia para tentar chegar em algum objetivo. Então, o mais importante é o conhecimento. Aonde que eu tô, o que que eu quero e aonde eu quero chegar. Muito bom, muito bom. E hoje, você como mulher, assim, o que você enxerga que é uma das maiores dificuldades que as mulheres hoje enfrentam para se destacarem no esporte de alto rendimento? Você como atleta profissional. Bom, é triste falar, mas as mulheres ainda são prejudicadas no esporte, até mesmo em alto rendimento, porque a gente vê assim, por exemplo, no brasileiro mesmo de CrossFit que tem no Brasil, as mulheres têm menos vagas que os homens. Então, assim, por quê, né? Eu não entendo também. Então, é difícil pra gente, é difícil também porque muita gente não acredita no que a gente é capaz. Eu mesma, quando comecei, eu falava onde eu queria chegar, muita gente ria. Não acreditava, falava que eu estava viajando. E aos pouquinhos, aquele 1% todo dia, eu fui buscando, né, e consegui chegar onde eu cheguei, onde eu estou. E tem que acreditar. Com certeza. E já tem quanto tempo que você está no CrossFit? Já tem 8 anos que eu pratico a modalidade. E competindo tem 22, mais 3 anos que eu participo de competições, né, na elite, assim, de alto rendimento. E me fala um pouquinho, como que é essa sua preparação para as competições, Pamela? Sim. A preparação na elite, né, ela é um pouco diferente de um boxe tradicional do que se treina, que a gente vê o pessoal treinar. A gente precisa de dividir as modalidades. Então, eu treino corrida, eu treino natação, eu treino levantamento de peso, ginástica, tudo de forma separada. Em alguns momentos, a gente junta tudo e faz o que a gente costuma ver, né, nos boxes em geral, que é aquele workout, tipo um circuito, que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas, para chegar aonde eu cheguei, é necessário uma dedicação um pouco maior, porque eu preciso treinar várias modalidades de forma separada. Sim, Você mesma monta a sua periodização ou você tem uma pessoa que te treina? Eu tenho uma pessoa que me ajuda, né, e eu monto a parte do endurance, que é a minha especialidade, que é corrida, remo, esqui, natação, essa parte é comigo. Ah, muito bom. E como que essa sua experiência de atleta influencia você como treinadora de outras mulheres, Pamela? Sim, é bem maravilhoso, né? Inclusive, eu tô com uma atleta agora que a gente está buscando também classificações num nível mais alto e a gente está super feliz com a evolução. A gente tem conquistado devagarzinho, né? Mas tá indo. E servir de inspiração é muito legal, porque a gente treina junto, a gente busca as mesmas coisas, a gente alinha o treinamento de acordo com a necessidade. Então, é muito bacana. E eu fico muito feliz, assim, e grata que eu consigo, que o meu treinamento inspira outras mulheres, né? E faz elas enxergarem que é possível chegar onde a gente quiser. Se a gente tiver dedicação, foco, persistência, a gente chega sempre onde a gente quiser. Como é que você faz, Pamela, com a sua alimentação, com a sua rotina de treino? Como é que você se divide para equilibrar isso tudo? Conta pra gente. Realmente, não é só treinar. Exige uma alimentação específica, exige um sono adequado. Então, é tudo programado. Pelo menos de 6 a 8 horas de sono todos os dias. Alimentação sempre com acompanhamento. Não dá para fazer nada de cabeça, porque cada treino é um tipo de alimentação. Então, cada dia a minha alimentação é de um jeito. Eu brinco que não basta comer saudável, né? Tem que comer saudável, mas tem que ter também a alimentação adequada, comer na hora adequada. E o treinamento também. 1 hora direcionado para o endurance, 1 hora direcionado para força. Outro dia tem um treino, outros dias são mais de um treino por dia. Nossa. E a gente vai conciliando. Tudo. Quais conselhos hoje que você daria para as mulheres que têm medo de começar a treinar por se acharem fora de forma? Bom, primeiro que
na minha opinião, esse é um mito, né? Você está fora de forma. Uhum. Eu acho assim, até converso com todas as minhas alunas de personal, até quem não busca performance, né? Qual que é esse padrão, né, que inventaram que você tem que estar em forma? Acho que tem que buscar primeiro a saúde, isso é o mais importante. Sim. Não que seja um problema você buscar estética. Isso é ótimo, porque você ter um objetivo é muito bom. Então, se você tem um objetivo, se você busca estética, a gente vai trabalhar para isso. Mas eu acho que ninguém tem que se sentir inferior ou deixar de praticar nada porque ela se sente fora de forma. Então, vamos buscar o que você deseja, vamos correr atrás, vamos traçar metas para alcançar o objetivo, né? E você já apareceu, assim, cliente para você que tá tímida porque tá fora de forma ou tá acima do peso? Já, todo dia aparece. Que eu tenho vergonha de treinar em grupo porque eu não tenho nenhuma roupa bonita, porque eu tô acima do peso. Nossa. E aí a gente acaba tendo que fazer um trabalho mental na pessoa, né? Que isso não existe. Se ela começar a treinar, ela vai ver evolução e vai alcançar o que ela deseja, né? E isso é muito pessoal. Mas tem que se aceitar, tem que começar. E se não começar, nunca vai alcançar o resultado. Exatamente, exatamente. E Pamela, como que foi chegar até a elite do CrossFit? Qual foi o seu maior desafio que você encontrou ao longo desse processo? Bom, o primeiro desafio que eu encontrei foi ter quem acreditasse em mim. Porque as pessoas achavam que eu estava sonhando muito alto. Por exemplo, agora eu acabei de me classificar, né, como uma das 30, entre as 30 mulheres mais bem condicionadas do Brasil. Então, fui para a semifinal do Mundial. Legal. Esse era um grande objetivo, porque não tinha categoria, era na elite, não tinha idade nem nada. E ter chegado lá, não consegui sozinha, né, claro. Eu tive uma longa trajetória, várias pessoas passaram na minha história, mas eu precisei de alguém que acreditasse muito nisso junto comigo. E o meu treinador, o treinador que está comigo hoje, ele acreditou muito, até mais que eu. Então, isso foi muito importante até no meu mental, para eu buscar e correr atrás. Então, toda prova que eu fazia na classificação para conseguir a vaga, ele falava comigo assim, não, você consegue fazer melhor, regrava, faz mais uma vez, você consegue, eu acredito em você. E ele acreditava tanto que deu certo. Quem que é seu treinador? Meu treinador, ele é do Rio, é o João Paulo, então a gente caminha junto. Que legal. Então é bem legal. E qual foi você teve algum desafio, alguma coisa assim que te marcou muito nesse processo assim de profissionalização? Sim, um desafio grande que eu enfrentei foi quando eu fiquei sem lugar para treinar. Depois que eu vim do Brasileiro, eu resolvi seguir meu caminho assim sozinha e fiquei sem ter onde treinar. E nesse momento eu pensei, né, como que eu vou fazer isso sozinha? E aí foi aí que surgiu a oportunidade de abrir a minha academia e colocar esse projeto para frente. Mas ao mesmo tempo que eu tinha ali o lugar para treinar e tinha todas as condições, me faltava um pouco de tempo, porque eu tinha que me dividir entre empresária, mãe, atleta, mas acabou que no final ali deu tudo certo. Um aluno falta, a gente treina. E aí a gente foi levando e acabou assim que no momento mais apertado, mais coisas que eu tinha para organizar, que eu tinha para fazer, foi a hora que deu mais certo. Que eu consegui me dedicar mais e consegui chegar no objetivo que era essa classificação do Mundial. Nossa, que legal. E me fala um pouquinho da sua academia, da onde surgiu essa ideia, como que... Porque você tinha intenção em algum momento de ser empresária, de ter seu próprio negócio, alguma coisa? Sim, era um sonho de ter um negócio, mas eu não sabia que eu queria algo nesses moldes, né? E quando surgiu a oportunidade, eu falei, eu sou especialista nessa área, eu pratico essa modalidade, então eu vou arriscar. Então, eu agarrei a oportunidade, abri a academia e
no primeiro mês deu certo. Olha, que legal. Eu nunca tive um mês ruim lá. Então, assim, sempre tá caminhando, a gente tá sempre com mais alunos, todos os alunos, assim, amam o treinamento. E eu que prescrevo todos os treinos de lá. Os treinos estão todos periodizados, a gente faz semanas de força, semanas de resistência, semanas de recuperação. Então, os alunos de lá, eles têm muita evolução, eles conseguem mensurar. A gente tem semana de teste. Legal. Então, os alunos que entraram, vai fazer, tem 1 ano e meio que eu abri academia. Então, alunos que entraram lá no comecinho, quando estão na semana de teste, vão mensurar, ver a evolução. E a gente fica muito feliz em ver que tá dando certo. Que legal. E a cada dia tá melhor, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Como que o treinamento de força hoje ele pode ser um aliado para nós, mulheres, na parte da saúde feminina, em diversas fases da nossa vida, Pamela? Como que você enxerga isso? Sim. Bom, primeiro que eu acredito que qualquer tipo de treinamento, ele é muito importante para qualquer pessoa. Mas se a gente tivesse que escolher um tipo de treinamento para fazer, eu indicaria o treinamento de força. Sim. Por quê? Todos os estudos hoje em dia mostram que se você quiser emagrecer, você pode fazer o treinamento de força que você vai conseguir. Se você quer ganhar massa muscular, você pode fazer o treinamento de força. É claro, né? Cada um direcionado para o seu objetivo. Então, o treinamento de força, ele te dá muito viés para você chegar onde você quiser. Então, ele vai ajudar no ganho de massa muscular, na perda de gordura, no fortalecimento ósseo. O treinamento de força é completo. E a gente tem que parar com essa ideia que treinamento de força só pode ser feito dentro de uma academia de musculação tradicional. Isso já caiu por terra nos grandes centros de treinamento, até mesmo fora do Brasil. A gente vê que isso não existe mais, isso é um mito. Então, a gente consegue colocar o treinamento de força até em casa. Se você pegar 5 quilos de arroz e um halter de 5 quilos, é a mesma coisa. O seu corpo não sabe que se você está segurando um halter ou um saco de arroz. É igual. Então, se você treina num lugar com um profissional bem capacitado, que te instrui, você consegue alcançar qualquer objetivo no treinamento de força. Legal. E para nós mulheres ele é ainda mais importante, né? Porque a gente tem um nível muito mais baixo de testosterona e com o passar dos anos a gente precisa cuidar mais ainda da nossa força, né? Sim. Essa parte hormonal, nós mulheres, né, a gente, infeliz, mais uma coisa que a gente não tem tanta vantagem quanto os homens. Então, o treinamento de força, ele induz essa produção hormonal e ajuda também na manutenção da massa magra, que é muito importante com o passar dos anos, na manutenção da massa óssea. Então, são coisas, assim, fundamentais no treinamento que a gente tem como vantagem, né, no treinamento de força. Muito bom. E, Pamela, você, essa pergunta nem está aqui no nosso roteiro, mas você é mãe da Pietra, né? Isso. E você traz algum ensinamento, assim, do esporte para a maternidade ou passa para a Pietra em relação a ser uma mulher atleta, todos esses valores que você carrega? Sim, uma das coisas, assim, mais importantes que eu acho que a gente tem em comum no esporte na maternidade seria, assim, a perseverança, né? Você persistir ali e para alcançar algum objetivo, né? Você não desistir no meio do caminho. Então, assim, a Pietra tem muito disso. De quando ela tem uma tarefa para fazer, ela vai até o final. Ela nem gosta muito de perder também, ela é bem competitiva. Mas eu acho isso bom também, né? Tem os dois lados, tem o lado bom e o lado ruim. Mas eu vejo mais como um lado positivo, porque a gente tem que colocar na cabeça o que a gente quer e ir atrás dos nossos sonhos, não pode parar no meio do caminho. Porque, na verdade, o caminho, ele é mais importante do que o objetivo, né? Com certeza. Então, assim, você tem que traçar uma jornada, um caminho e ir aproveitando cada momento. E fazer essa trajetória ser leve, ser agradável. Você tem que ter prazer no meio do caminho. Então, isso ser um exemplo
dessa força de vontade assim para ela é muito legal e dá para ver que ela está indo pelo mesmo caminho. Muito bom, muito bom. E agora sim, uma coisa que a gente estava até no episódio anterior, a gente falou sobre saúde mental e tal. Como que você treina o seu psicológico também para as competições, Pamela? Você fica ansiosa? Como você se prepara mentalmente? Porque é individual a competição, né? Como é que você faz? O mental é muito importante, ele tem que ser trabalhado, assim como a gente treina o corpo, come bem, a gente também tem que trabalhar o mental. Eu já tive orientação de especialistas também em outras épocas, para tentar focar um pouco mais, para tentar trabalhar de uma forma mais específica e deu super certo. Mas umas coisas assim gerais que eu acho que qualquer pessoa pode fazer é mentalizar o que tem que fazer, estudar as estratégias antes, trabalhar a respiração. Graças a Deus, eu tenho um pouco de facilidade com isso. Eu não costumo ficar muito nervosa, nem ansiosa, assim. Eu fico na expectativa de chegar, porque é o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, é bem leve para mim. Mas, realmente, existem muitas técnicas para fazer um treinamento mental que ajuda e muito. Então, como eu já fiz esse acompanhamento, me ajudou demais. E como é que fica a rivalidade fora das competições e durante a competição, assim, com as outras atletas? Como que funciona? Assim, no CrossFit, a gente não tem essa coisa de ser... tem uma rivalidade e aí eu não converso direito. Não, isso não existe muito, não. A gente mais se ajuda. Porque a gente até brinca assim, que o CrossFit, ele tem essa coisa de você ajudar o próximo, de você incentivar. Ele não é só competição, né? Então, se o outro consegue fazer um movimento que ele nunca conseguiu na vida, a gente fica super feliz, a gente vibra mais do que se a gente tivesse conseguido, né? Ou então a gente lembra de quando a gente fez a primeira vez, o quão feliz a gente ficou, e a gente torce junto, a gente vibra junto. E é muito comum a gente ver nas competições, às vezes uma pessoa ficou para trás, então todo mundo se junta para ir lá e incentivar essa outra pessoa a terminar a prova, ou dar o seu melhor, e isso é muito bacana. Inclusive, agora na semifinal da CrossFit que eu participei, teve algumas provas que eu fiquei muito na frente, que foi ótimo, e teve provas também que eu fiquei muito para trás. E em nenhum momento eu parei de tentar, né? Todo mundo estava ali incentivando, todo mundo torcendo. Teve provas que eu estava ali quase terminando e estava toda a torcida ali em pé, gritando, contando junto comigo. Então, esse apoio de pessoas que nem te conhecem é muito legal no CrossFit. Isso aí é inegável, que é uma das melhores coisas. Todo mundo torce por você. Ai, que bom. E depois, agora, dessa última etapa que você participou, agora é a final do Mundial? Sim, é a final do Mundial, mas só duas mulheres da América do Sul que passaram. Né? Então, só duas que foi para o Mundial. Aí agora, o que eu tenho de etapa? Eu tenho o brasileiro, mas no brasileiro eu vou participar na minha categoria, que é de 35 a 39 anos, que eu já tô velha. 36, tá velha. Sim, porque na elite, né, da CrossFit, a gente vê 20 anos, 20 e poucos anos. Então, assim, existe uma categoria da minha idade. Então, eu me classifiquei no geral, né, na semifinal agora. Porém, no brasileiro, eu vou pela minha idade. E aí, o objetivo é ganhar. Muito bom. E quando é? A primeira etapa é agora em junho, 14 e 15. E a final é em setembro. E aí, aonde que é? Em qual cidade? Aí, a semifinal é no Rio de Janeiro e a final é em São Paulo. Muito legal, muito legal. E como que você tem apoio de patrocinadores? Como que está sendo hoje, assim, a realidade do esporte feminino? Oi, gente. O patrocínio tá difícil, só é eu mesmo que me patrocino. É mesmo? Tá sendo você, Pamela? Só eu. Meu Deus. Aí o que a gente faz, né? Eu faço algumas clínicas, né? Na minha academia, na Big Tree, para tentar arrecadar um pouco de dinheiro. A gente vende umas camisas. Sim, entendi. Para tentar arrecadar um pouco mais. Mas fora isso, eu não tenho nenhum patrocínio. É mais difícil conseguir, né? Estando numa cidade mais no interior, assim. A gente não consegue ter um trabalho muito grande, Instagram, então fica mais complicado. Quando a gente está nos grandes centros, com as grandes marcas, fica um pouco mais fácil. Mais fáceis, exatamente. Né?
E assim, Pamela, existe espaço para equilíbrio entre a performance e bem-estar na rotina de uma mulher ativa? Bom, não vou negar que para quem busca performance, é uma coisa assim que não é tão saudável, vamos dizer, né? A performance ela exige uma rotina um pouco mais difícil, você tem que se alimentar de uma forma mais certinha, não tem muitas saídas, não tem assim, final de semana eu vou sair para beber, vou comer uma pizza, depois vou comer um hambúrguer, um chocolate. Não, não tem muito isso. Se você quer performance, você tem que seguir uma linha para o seu objetivo. Vai ter exceções? Vai, mas elas são muita exceção. Então, e quando você quer ficar simplesmente ativa, você tem mais exceções, né? Você pode abrir mão de algumas coisas. Então, assim, a performance, ela exige mais, né? Do que simplesmente você ser uma praticante de qualquer modalidade. O que hoje você tem que abrir mão da sua vida, por exemplo? O que você já teve que abrir mão para você conseguir performar melhor no CrossFit, digamos? Do tempo, né? Do tempo de qualidade, até mesmo assim com a minha família. Então, muitas vezes, assim, eu poderia, num sábado de manhã, estar passeando com eles ou fazendo uma viagem no final de semana. E quando tá chegando perto do campeonato, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar treinando, eu tenho que cumprir a planilha 100%, tenho que fechar todas as brechas. Então, assim, hoje em dia seria o tempo que eu mais abro mão. Porque me alimentar de forma saudável eu já gosto mesmo, né? Minha própria rotina como treinadora já me pede isso, né? Eu acho que o que a gente pede para os nossos alunos fazer, a gente tem que dar o exemplo. Então, eu já me alimento muito bem, já bebo pouco. Quando eu estou em competição, não bebo nada, zero álcool. Então, assim, são coisas que a gente tem que abrir mão para conseguir. Você não bebe nada, nem fora de competição? Fora de competição eu bebo, mas bem social, muito né? pouco. Mas quando eu estou me preparando para alguma competição, é zero álcool. Zero álcool. Atrapalha na performance, né? Claro, com certeza, com certeza. E assim, a gente vê no CrossFit tem aquelas mulheres fortes, né, e tal. Você acredita que ainda existe esses estereótipos sobre essas mulheres muito fortes? Como que você enxerga isso? Até mesmo você mesmo, né? Você tem um estereótipo mais forte, né, e tal. Como que você enxerga isso, Pamela? Sim, a gente, quando pratica uma modalidade, a gente não está muito preocupada com como que o corpo vai ficar. O corpo ele é resultado do que você pratica. Então, no CrossFit, por exemplo, a gente quer levantar muito peso, a gente quer correr rápido e a gente quer se pendurar e fazer uma boa ginástica. Então, para isso, o nosso corpo vai moldando para conseguir fazer esses exercícios. A gente não está nem um pouco preocupado com a estética, se vai ficar com o braço grande, com a bunda pequena, com a barriga chapada. Isso é só uma consequência da modalidade que a gente pratica. É como se fosse um nadador. Ele vai ter um ombro mais largo, né? Porque o próprio esporte molda o corpo. E a gente não liga muito para essa coisa de estética. Mas assim, quem liga, né? Eu indicaria fazer outras atividades que vai igualar. Então vamos supor, a pessoa não quer perder o bumbum e pratica CrossFit. Então ela vai fazer uma musculação direcionada para o glúteo, né? Ela tá ficando com um trapézio muito grande. Então a gente vai trabalhar um tríceps, um bíceps, um deltoide para tentar igualar e não ficar desproporcional. Então tudo a gente consegue alinhar com o treino de força. Sim, sim. E você lida numa boa em relação a isso. Sim. Que bom. Mas assim, não vou negar que eu ouço muitas críticas, até dentro de casa mesmo, familiares. Você tá ficando muito forte. Nossa, não tá na hora de parar. Eita. Como se eu tivesse escolhido ter um trapézio grande ou um ombro grande. Não escolhi isso. Isso só acontece porque eu pratico e eu treino para a performance. Então, meu objetivo principal não é ficar com a barriga de tanquinho, apesar assim de ter, né? Mas não busquei isso. É levantar mais carga, correr mais rápido, nadar mais rápido. Então, eu busco a performance na modalidade que eu pratico. Muito bom, Pamela. A gente está chegando no final aqui, Pamela, e teve alguma coisa que a gente não falou do Hyrox ou do CrossFit que você gostaria de falar
algum preconceito que existe em relação a essas modalidades, alguma coisa assim? Sim, essa questão do preconceito ela é muito importante ser dita, porque as pessoas olham de fora, né, e acham que nunca vou conseguir fazer. E ambas as modalidades são totalmente diferentes, né, mas ambas são muito inclusivas. A gente consegue colocar qualquer pessoa, até um idoso ou uma criança, para praticar. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma pessoa muito forte fazendo aquele treino, a gente pode ter um idoso fazendo com um cabo de vassoura, uma pessoa muito forte levantando uma barra com muitos quilos, com mais de 100 quilos. Então, as pessoas vão fazer o mesmo exercício, porém com grau de dificuldade menor ou maior. Então, todos conseguem fazer. E os profissionais que trabalham com essas modalidades, eles estão lá para quê? Para fazer esses ajustes. Então, se precisar, a gente vai adaptar qualquer exercício para qualquer um conseguir fazer. Muito bom, muito bem. Então, Pamela, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Antes da gente finalizar, eu quero agradecer a Live, que é patrocinadora oficial, Live Juiz de Fora do nosso podcast. E o Vale dos Anjos, você já conhecia aqui o Vale? Não conhecia, achei até muito lindo. Adorei. É o Beach Club, que fica aqui em Juiz de Fora. Antes de finalizar, vou fazer um bate-bola com você, tá? Eu te pergunto, você responde rapidinho. Um treino que você ama? Corrida. O que o esporte te ensinou sobre a vida? Não desistir dos meus objetivos. Boa. Um mito do universo fitness que precisa acabar? Ai, tá vendo essa gordurinha aqui? Vou te ensinar como queimar. Isso não existe. Um conselho que você daria para sua versão mais jovem? Aproveite cada segundo da vida, de tudo, porque passa muito rápido. E passa mesmo. A vida passa muito rápido. Pamela, e aonde que o pessoal acha a Pamela nas redes sociais? Qual é a rede social da sua empresa e a sua pessoal? Sim. Meu Instagram é Pamela Gifone, da minha empresa é Big Tree JF. Aí a gente se fala sempre por lá. Então, tá. E hoje você trabalha com atendimento personalizado, individual, online, todo. Isso. Hoje em dia, grande parte do meu tempo eu atendo personalizado, homens e mulheres, atendo atletas e pessoas também que só querem praticar por saúde. Atendo todos os tipos de pessoas e dou algumas aulas também coletivas, tanto de cross quanto de hardx, lá na minha academia. E atendimento personalizado, eu vou na academia, atendo no meu espaço, online, eu tenho lá alunos dos Estados Unidos, que legal. Do Texas, de vários lugares dos Estados Unidos. E, então, eu atendo de forma online, presencial, planilha de treino. Muito legal, muito bom, no Pamela. Brasil inteiro. Você é inspiração para muitas mulheres. Para mim, pelo menos, assim, comecei a fazer crossfit, você já fazia, né? Já saí do crossfit há um tempão e a Pamela tá lá na elite. Muito legal, Pamela. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite aqui do Deixa Ela Falar. E para você que chegou até o final, fica ligado. Na quarta-feira que vem, às 19 horas, tem um novo episódio aqui no Deixa Ela Falar.